Professor Gilberto Santos na área, mais uma videoaula, matrizes e sistemas lineares. Aula da apostila de matrizes e sistemas lineares, 9 páginas, 42 questões. Na plataforma em que você estiver assistindo a esta videoaula, logo abaixo do vídeo, encontra-se a minha apostila de matrizes e sistemas lineares. Baixe a apostila para você poder sistematizar os seus estudos. Um breve sumário para a gente saber o que nós estudamos em aulas anteriores e o que ainda nós vamos estudar. O que está aqui de verde é o que nós já estudamos em aulas anteriores. Eu dividi essa apostila em 3 partes. Parte 1, matrizes. Parte 2, determinantes. Parte 3, sistemas lineares. Já estudamos toda a parte 1, matrizes, em videoaulas anteriores. Tópico 1, introdução a matrizes. Tópico 2, representação genérica de matriz. Tópico 3, matrizes especiais. Tópico 4, soma e subtração de matrizes. Tópico 5, multiplicação de número real por matrizes. Tópico 6, multiplicação de matrizes. Tópico 7, condição para multiplicar matrizes. E na parte de determinantes, tópico 1, introdução. Tópico 2, determinante de matrizes de ordem 2. Foi o que nós estudamos na última videoaula. Na aula de hoje, tópico 3, iremos estudar determinantes de matrizes de ordem 3. Nas próximas videoaulas, nós iremos entrar na parte 3, sistemas lineares. E aí eu já coloquei ali 2 tópicos, tópico 1 de sistemas lineares, equação, tópico 2, equações lineares. Matrizes, determinantes e sistemas lineares são assuntos distintos. Em livros você encontra matrizes em um capítulo, determinantes em outro capítulo, sistemas lineares em outro capítulo. Mas, por uma questão didática, eu coloquei esses 3 assuntos em uma única apostila. Desde quando as universidades começaram a usar o Enem como processo seletivo, eu resolvi colocar esses 3 assuntos numa única apostila. Se você tem interesse em assistir às videoaulas anteriores, você a encontra na playlists do YouTube, no meu canal, Matemática Professor Gilberto Santos. Procure a playlist Aulas de Matrizes e Sistemas Lineares. Lá se encontram todas as minhas videoaulas anteriores de matrizes e sistemas lineares. Ou então, procurem o meu blog do professor Gilberto Santos. Procurem a página Videoaulas de Matrizes e Sistemas Lineares do professor Gilberto Santos. Lá também você encontra todas as minhas videoaulas de matrizes e sistemas lineares. YouTube e blog, 2 plataformas abertas, bem acessíveis e fáceis de usar. Bom, como eu falei, eu dividi essa apostila em 3 partes. A parte 1, matrizes, já terminamos em várias videoaulas anteriores. A parte 2, determinantes, começamos na aula passada. E essa é a última videoaula dessa parte 2, onde nós iremos estudar determinante de matrizes de ordem 3. E aí, tópico 3, determinante de ordem 3. Tópico 3 porque, como eu já falei, eu utilizo as minhas apostilas. Então, lá na minha apostila, se você procurar o tópico 3 de determinantes, você vai verificar que é determinante de ordem 3. Bom, já lendo a definição, pode-se obter o determinante de matriz quadrada de terceira ordem utilizando uma regra prática denominada regra de Sarry. Se pronuncia assim, tá? Sarry. Seja a matriz A, então uma matriz na forma genérica, A11, A12, A13, A21, A22 e assim por diante. Quem viu as aulas anteriores sabe, eu falei muito sobre isso, que essa é a forma genérica de representar matrizes. Escreve-se a matriz em forma de determinante, repete-se a primeira e a segunda colunas à direita do determinante, conforme o esquema abaixo. Então, isso aqui é uma matriz. O texto diz, seja a matriz A. Também aprendemos na última aula que a representação de matriz utiliza esses parênteses e só vira determinantes quando você tira os elementos da matriz, põe aqui embaixo, por exemplo, cada um elemento, tá? Cada um, vou fazer para esses 2, mas tira cada um elemento daqui, põe aqui embaixo e põe as barrinhas aqui, Essas barrinhas é a forma
de representar determinantes, tá? Enquanto não tiver essas barrinhas, ainda não é determinante. Só vira determinante quando você põe as barrinhas. Isso também vimos na aula passada. Daí o texto diz assim: repete-se a primeira e a segunda colunas à direita do determinante. Então pega essa coluna aqui, ó, que é a primeira, e repete à direita do determinante. Primeira e segunda colunas. Então a segunda também, ó, repete à direita do determinante. Que mais? Em seguida, faz-se o produto dos elementos da diagonal principal, A11, A12, A13 e as duas paralelas, A12, A23, A31 e A13, A21 e A32. Depois faz-se o produto dos elementos da diagonal secundária, A31, A22 e A13 e suas duas paralelas, A32, A23, A11 e A33, A21 e A12. No final, soma-se o produto assim obtido, invertendo o sinal dos produtos da diagonal secundária e suas paralelas. Que tal, entenderam? Tá muito algébrico, né? A álgebra, ela serve apenas como uma receita para nós de como fazer. Agora a gente pode pegar essa definição, que é algébrica, e aplicar em um exemplo, porque aí fica muito mais fácil. Então vamos fazer tudo que está nesse texto, vamos fazer em exemplo, porque aí fica mais fácil de entender. Então vem o primeiro exemplo, ó. Exemplo 1. Calcular o determinante de ordem 3 utilizando a regra de Sarri. Já veio na forma de determinantes, olha, as barrinhas aqui, ó, de determinantes, beleza. É de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Na aula passada estudamos o determinante de matrizes de ordem 2. E hoje nós vamos estudar de ordem 3 utilizando a regra de Sarri. E aí, ó, já aparece a resolução. Repete os elementos da primeira coluna à direita, ó, e da segunda coluna à direita. É exatamente o que está escrito lá na definição algébrica. Também aquele texto diz calcular o produto dos elementos da diagonal principal. Olha aí, já apareceu de vermelhinha, setinha vermelhinha. Os elementos sob a setinha de vermelho são os elementos da diagonal principal. E a definição diz, e as suas duas paralelas. Então, olha só, mais duas setinhas paralelas à diagonal principal. E a definição diz para fazer o produto. Vou mostrar para vocês. Bem aqui, ó. Faz-se o produto dos elementos da diagonal principal, aí os elementos, ó, e as suas duas paralelas. Ah, professor, então o que o senhor está fazendo lá, o senhor está tirando dessa definição. Sim, é isso, exatamente isso. Então, olha, está aqui, ó, voltando para cá, o produto dos elementos da diagonal principal. A diagonal principal é essa primeira aqui, ó, essa aqui, ó. E as suas duas paralelas, claro, essas outras duas aqui, ó. Então a gente vai ter que fazer esse produto, multiplicação. Então vamos lá, começando pela diagonal principal. 3 vezes 0 vezes 3. Quanto dá isso? 0. Aí, ó, apareceu 0. Multiplicação, tá, pessoal? 3 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. Mas também das suas paralelas. Então, 1 vezes 2 vezes 1 dá quanto? 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Está aqui o 2, ó. Pode fazer de uma vez. 1 vezes 2 vezes 1, 2. E a última paralela. 5 vezes 2 vezes 4. Quanto dá? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. Olha aí, apareceu o 40. Professor, sempre o resultado da multiplicação no final da setinha. Sim, é isso. O que mais? O produto da diagonal secundária e suas paralelas. Bora ver? Bem aqui, ó. Depois faz-se o produto dos elementos da diagonal secundária. Tá aqui os elementos da diagonal secundária e as suas duas paralelas. Então vamos voltar lá no nosso exemplo e aplicar o que está aqui.
Então ele está dizendo que tem que fazer o produto da diagonal secundária. Olha só, já apareceu a seta azul. Os elementos sob a seta azul são os elementos da diagonal secundária. E as suas duas paralelas, diz o texto. Então tá aí, ó, as suas duas paralelas. E é o produto, ou seja, multiplicação. Então vamos lá, na primeira aqui, ó, essa bem aqui, ó. Quanto é 1 vezes 0 vezes 5? Resposta, 0. Agora as suas paralelas. Quanto é 4 vezes 2 vezes 3? 24. Olha aí, apareceu 24. E a última, quanto é 3 vezes 2 vezes 1? 6. Tá aí, ó. Diagonal principal, que é a vermelhinha, bem no meio do det, daí o nome diagonal. E as suas duas paralelas, 3 setinhas para baixo. Depois, diagonal secundária, cortando no meio, apontando para cima, setinha azul. E as suas duas paralelas. Então, 3 para baixo e 3 para cima. E no final a gente vai somar tudo. Vamos ver isso lá na definição. No final, soma-se os produtos assim obtidos, invertendo o sinal dos produtos da diagonal secundária e as suas paralelas. Pronto, aí fecha a definição. Vamos aplicar lá no nosso exemplo. Então, a definição diz que é para somar tudo, mas é para inverter o sinal do produto da diagonal secundária e suas paralelas. Isto é, as de cor azul, que eu coloquei aí de cor azul. Inverter o sinal dessas de cima. Então, como é que a gente vai fazer? Assim, ó, soma tudo. Começamos por baixo aqui, olha, 0, 0 aqui, ó, 0, veio para cá, ó. Depois o 2, olha, veio para cá. E depois o 40 também, ó. Começa por baixo, né, professor? Sim. Depois pega os resultados de cima, 0 aqui, ó. 24 positivo, vem para cá 24 negativo, porque tem que inverter o sinal. Se o 24 é positivo, ele vem 24 negativo. E o 6, que é positivo, vem para cá negativo, ó, 6 negativo. Professor, uma pergunta. E o 0? O 0, pessoal, é indiferente. Tanto faz o 0 ter o sinal de mais na frente ou o sinal de menos na frente. Como o 0 é elemento neutro na soma, não faz diferença. Então, se não faz diferença, ficou o mais mesmo aqui. Mas esse mais é do algoritmo, porque tem que somar tudo no final. Porque, na verdade, o 0 não tem sinal. Mas como a definição pede para somar tudo, então está aqui o mais na frente do 0. Claro, não esquecendo de inverter o sinal dos de cima, tá? O que é 24 vira menos 24. O que é 6 vira menos 6. Não pode esquecer esse detalhe, tá bom? Senão não vai dar certo. E aí, somando tudo, tá aí a resposta, ó. Deu 12, né? Então, 0 mais 2, 2 mais 40, 42, mais 0, 42, menos 24, 18, menos 6, 12. Então tá aí. Chegamos ao resultado desse determinante. O resultado é o número 12. O resultado de determinante, a gente viu na aula passada, sempre será um número. Isso é determinante de matriz de ordem 3. Tá? Na aula passada aprendemos de ordem 2 e agora de ordem 3, utilizando a regra de Sarri. Professor, e se aqui dentro, ó, estou destacando aqui, ó, tivesse números negativos? Então, uma boa indagação. Se tivesse números negativos aí dentro, vamos fazer outro exemplo com números negativos aí dentro. Então, exemplo 2. Seja a matriz A. Os elementos dessa matriz são bem parecidos com os elementos do det que nós fizemos no exemplo 1. Vou mostrar para vocês. Olha aí. 3, 1, 5, 2, 0, 2, 1, 4, 3. E nessa matriz, 3, 1, 5, 2, 0, menos 2, menos 1, 4 e menos 3. Ah, professor, o senhor colocou os números negativos aí dentro, né? Sim, coloquei os números negativos. São os mesmos algarismos, porém alguns eu coloquei negativo. E vocês vão ver que por ter sinais de menos, vai dar um outro resultado completamente diferente, de 12. Então, um sinal pode sim fazer toda a diferença.
causa de um sinal de menos, o det pode dar um outro resultado completamente diferente. Tá bom? Então aqui nós vamos ver. Seja a matriz A, então está na forma de matriz aqui, os colchetes, olha, é a forma de matriz, ainda não é a forma de determinante. Calcular o determinante da matriz de ordem 3, utilizando a regra de Sarri. Vamos lá. Então, ó, já aparece a resolução. Na resolução, aqui, ó, com as barrinhas, olha essas barrinhas, agora sim, ó, já está na forma de det, ó, com essas barrinhas. Então, esse exemplo 2, diferente do exemplo 1, não veio direto na forma de det. Veio na forma de matriz, assim, olha, bem aqui, ó, estou marcando. Veio na forma de matriz com o colchete. Podia ser com parêntese também, forma de matriz, colchete ou parêntese. E daí a gente pegou cada elemento daqui, ó, 3, colocamos aqui para baixo, ó, 1, colocamos aqui para baixo, ó, e assim por diante, 5, fazer mais um aqui, ó, 5, cada um, tá? Todos da matriz, tira os elementos da matriz, põe aqui embaixo e põe as barrinhas, Quando você põe as barrinhas, aí sim vira determinante. Então nem sempre vem já na forma de determinante. Pode acontecer de vir na forma de matrizes. E daí você tem que fazer essa conversão para determinantes. Beleza? Isso eu já venho falando desde a última aula. Tá? Então eu acho que não é tão novidade. A não ser que o aluno, o candidato, não assistiu à última aula. Né? Volte e assista à última aula. Então nessa forma, aqui embaixo na resolução, está na forma de determinante. Então vamos lá. Procedimento. Repete a primeira e a segunda colunas. Olha aí. Repete a primeira e a segunda colunas. Tá? Bem aqui, ó. Professor, e se eu esquecer disso? Vai dar errado, vai dar outro resultado. Veja que eu comecei com aquela definição lá no iniciozinho da videoaula, uma definiçãozinha chata, mas que ela é, digamos assim, a receita daquilo que a gente tem que fazer. É a álgebra que diz como proceder. Então a gente não pode omitir isso, tá? Lá fala, repetir a primeira e segunda colunas e a gente está repetindo aqui, certinho. Vamos para frente. O produto da diagonal principal, olha aí, a setinha de vermelho, e as suas duas paralelas. Olha aí, apareceu. Diagonal principal e as suas duas paralelas. Bom, como é para fazer o produto, vamos lá, vamos multiplicar. Primeira diagonal principal, essa aqui, ó. Quanto é 3 vezes 0 vezes menos 3? Resposta, 0. Pessoal, uma dica. Quando tem 0, o produto dá 0. Não tem muito o que pensar, tá bom? 3 vezes 0, 0, vezes menos 3, 0. Tá? Quando tem 0, dá 0 a multiplicação. Agora essa aqui, ó, essa bem aqui, a sua paralela. 1 vezes menos 2 vezes menos 1. Isso dá 2 positivo. Tá aí, ó, 2 positivo. Faz assim, ó, faz a primeira multiplicação dos números. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Tá aí o 2. Depois faz o jogo de sinal. Menos, esse menos aqui, ó, menos com menos, olha. Menos com menos dá quanto? Olha aí, apareceu nessa tabela. Menos com menos, tá bem aqui, ó. Dá mais. Então, menos com menos dá mais. Mais com mais aqui do 1, ó, que não tem nada, ó. Quando não tem nada na frente do número, esse número é positivo. Então, menos com menos dá mais. Mais com mais, bem aqui, ó, mais com mais, ó, dá mais. Então, 2 positivo. Como o 2 é positivo, não é obrigado a botar o sinal. Pode botar só o 2. Então, primeiro multiplica, depois faz o jogo de sinais. Beleza? A última setinha, a última paralela. 5 vezes 2 vezes 4. Isso dá 40, né? Não tem jogo de sinal. Então, olha aí, fica fácil quando não tem sinal. Professor, quando tem sinal tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Quando tem sinal tem que ter cuidado. Tem que ter essa tabelinha e fazer o jogo de sinal direitinho. O que mais? Agora a diagonal secundária. Aqui aponta para cima. Olha aí, já apareceu. E as suas duas paralelas. Aí vamos lá, multiplicar. Primeiro essa aqui, ó. Diagonal secundária. Menos 1 vezes 0 vezes 5. Quando tem 0 no meio, quanto dá? Dá 0. Olha aí, já apareceu 0.
A segunda agora, essa aqui, ó. 4 vezes 2 vezes 3. Dá quanto isso? Menos 24. Olha aí, apareceu. Eu já falei, faz a multiplicação da parte numérica. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E no final faz o jogo de sinal. O 4 aqui é positivo, já que ele não tem sinal. E esse 3 aqui também é positivo, já que ele não tem sinal. Aí fazendo o jogo de sinal, mais do 4 com menos do 2. Mais com menos dá quanto? Mais com menos, está bem aqui, ó. Mais com menos dá menos. E menos com mais do 3 aqui, ó. Menos com mais dá menos também. E aí o resultado menos 24. Pronto. Faz o jogo de sinal direitinho quando tem sinal. A última setinha, paralela diagonal secundária, menos 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar menos 6. Tá aí, ó, apareceu. A parte numérica é muito fácil, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. E o jogo de sinal. O 2 aqui é positivo e o 1 aqui é positivo. Então vamos lá. Menos do 3 aqui embaixo, ó, menos com mais dá quanto? Apareceu nossa tabela aqui, ó, menos com mais dá menos. Aí esse menos com mais desse 1 bem aqui em cima, ó, menos com mais, menos de novo. Daí o resultado menos 6. Tá? Menos com mais dá menos e menos com mais dá menos. Um menos com mais duas vezes. E daí deu menos 6 aqui em cima. E no final a gente tem que fazer o quê? Somar tudo. Mas antes de somar, a gente tem que fazer um detalhe que a gente nunca pode esquecer. Qual é? Inverter o sinal dos resultados de cima aqui, ó, da diagonal secundária e suas paralelas. Então, olha aí, já apareceu aqui, ó, inverter o sinal. Então, não pode esquecer esse detalhe, tá bom? Isso está lá na definição, lá no início, a gente leu logo no início do vídeo. E soma tudo. Então, olha só, já apareceu lá embaixo, ó. Professor, pode fazer lá embaixo assim, det de A e colocar a soma? Pode sim. Pode fazer para o lado aqui, ó, como nós fizemos no exemplo 1, mas pode escrever nessa forma abreviada, olha, det de A, significa determinante da matriz A. Já que ele deu a matriz A aqui, ó, então eu posso sim fazer isso, tá? Det é a forma abreviada de determinante. Então pode também escrever dessa forma, tá bom? Eu fiz das duas maneiras para vocês saberem. Quando um dia vocês verem det de A, aí vocês não acharem estranho. O que é isso? Det de A é determinante da matriz A, tá bom? Por isso que eu fiz das duas maneiras. E aí, olha só, somar tudo, ó. Então, começando por baixo, nunca esqueça esse detalhe, ó. O 0 aqui, ó. O 2 aqui, ó. Começando por baixo, o 40 bem aqui, ó. Depois o 0 lá em cima, bem aqui, ó. Depois o menos 24 vem para cá para baixo, mais 24. Inverteu o sinal, portanto. Menos 6 vem para cá para baixo, mais 6. Inverteu também o sinal, portanto. Não pode esquecer disso. E aí soma tudo. 0 mais 2, mais 40, mais 0, mais 24, mais 6, que dá 72. Pronto. 0 mais 2, 2. 2 mais 40, 42. 42 mais 0, 42. 42 mais 24, 66. 66 mais 6, 72. Pronto. Acabou o det dessa matriz. O resultado deu 72. Tá aí, ó. Tá feito. Isso é determinante de matriz de ordem 3. Resolvido pela regra de Sarri. Bom, baseado nessas explicações desses dois exemplos, ficam para vocês dois exercícios básicos. Exercício básico 24. 24 é porque da apostila. Vejam que já estão os resultados aqui, ó. Professor, mas se o senhor já botou o resultado, perdeu a graça, né? Não, mas eu quero os cálculos. Olha o que está escrito aqui. Mostre os cálculos e chegue às respostas dadas abaixo, dos determinantes de ordem 3. Então, na verdade, a resposta eu já estou dando. Eu quero, na verdade, são os cálculos. Mostre os cálculos. Claro que você vai aplicar os cálculos da regra de Sarri e você vai ter que chegar nesse resultado.
Se não chegar, faça de novo, tem alguma coisa errada. E o exercício 25. Tem aqui um DET de ordem 2, que vimos na última videoaula, e um DET de ordem 3. Tem que resolver cada DET, pegar os resultados e substituir aqui, ó. Claro, aqui o X é o resultado do primeiro DET e Y é o resultado do segundo DET. Também nessa questão eu já dei a resposta, está aqui, ó, 32. Então também eu quero os cálculos, tá? Mostre os cálculos e chegue à resposta dada abaixo. Então você fazendo os cálculos devidos, você tem que chegar nesse resultado 32, beleza? Na próxima videoaula, nós vamos entrar na parte 3 e parte final dessa apostila, Sistema Lineares. Se você estiver no YouTube, não esqueça de dar aquele like para ajudar no nosso trabalho e compartilhe esse vídeo. Valeu, galera. Até a próxima.